Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Dominical. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é motivo de muita discussão nos meios sociais, entre amigos, entre familiares, nas escolas, em toda parte. E hoje nós vamos falar sobre igreja. Mas primeiro vamos definir duas palavras, igreja e religião. Que vem a ser o termo igreja e que vem a ser o termo religião? Essa é a nossa aula de hoje. A palavra religião, a etimologia da palavra religião, ela define como uma palavra de origem latina e que significa louvor ou reverência aos deuses. Também é aceito a palavra religere, que significa reler ou revisitar, significando a releitura de textos bíblicos. Outra explicação ainda seria a palavra religare, que significa voltar a ligar ou religar. Neste caso, voltar a unir o humano com a deidade, com o divino. Então podemos resumir a palavra religião como sendo um conjunto de crenças que uma pessoa possui relacionada com o divino, com o sagrado, com o sobrenatural, com o transcendental e todas as práticas relacionadas a essa crença. Então, isso seria a palavra religião, né? A crença que alguém possui, que um grupo possui ou alguém possui, relacionada à deidade e todos os ritos e práticas relacionados a essa crença. E a palavra igreja? Que vem a ser a palavra igreja? A palavra igreja ela é originária do grego, né? Ecclesia, né? Iglesia, significando para fora. A palavra ek, para fora, ecclesia, chamado. Então quando você junta ecclesia, igreja, chamado para fora. No meio religioso seria chamado para fora do mundo, seria, né? Esse termo ele foi usado pelos hebreus para designar o povo ou a assembleia do povo reunido no deserto por Moisés na ocasião em que o povo saiu do Egito, né? Guiado por Moisés. No dicionário nós encontramos também a palavra igreja como sendo um edifício onde se reúnem aqueles que professam uma determinada crença ou uma fé, né? Na época de Cristo, a pergunta é a seguinte: havia uma igreja? Hoje, quando as pessoas começam a falar sobre religião, surge o tema igreja e há bastante, inclusive, discussão sobre isso. Existia igreja na época de Cristo? Muitas pessoas, inclusive, falam: não é necessário frequentar uma igreja, não é necessário assistir a uma igreja para poder adorar a Deus, para poder seguir os preceitos de Deus, né? Muitas pessoas, inclusive, usam isso até mesmo para não frequentar nada. Mas a pergunta é, na época de Cristo, existia igreja? Havia igreja? Então, vamos falar sobre isso, né? Se existia, como funcionava, o que faziam, as reuniões como eram feitas, a igreja é uma invenção dos tempos atuais? Porque hoje praticamente tem uma em cada esquina, tantas igrejas por aí. Então, o que vem a ser isso, né? O que vem a ser essa igreja, né? E se na época de Cristo existia, como funcionava? Então vamos falar sobre isso. A palavra igreja, ela aparece na época de Cristo em um diálogo entre Cristo e o apóstolo Pedro, onde ele fala sobre o termo igreja. Então vamos usar a Bíblia como sempre, né? E lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18 e 19, ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso porque Cristo perguntou para Pedro: e Pedro, para você, quem eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui a gente percebe que sim, que havia uma igreja, né? Ele fala que através, aqui naquele diálogo com Pedro, ele fala então que sobre uma determinada pedra a igreja seria edificada. Com essa pedra, depois falaremos em aulas posteriores o que representa essa pedra que ele fala, mas o mais importante é que nesse momento ele cita a palavra igreja, e ele fala que ali então a igreja seria fundada, né? Então efetivamente ele organizou a igreja, né? Ele organizou a igreja no período em que viveu nessa terra. Mas como era essa igreja? Em Efésios, no capítulo 4, nos versículos de 11 a 14, ele fala assim, olha, e ele mesmo, Cristo, né, fala de Cristo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então é que interessante, aqui ele fala então até o objetivo pelo qual a igreja seria organizada. Ele fala que a igreja seria organizada com apóstolos, com profetas, evangelistas, pastores, doutores. E qual é o objetivo? No versículo 12 ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E aí no finalzinho, lá no versículo 14 ele diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então ali naquele momento havia a preocupação de existir uma igreja. Porque se ele fala que aquilo seria feito para que os homens não fossem enganados, então era a preocupação dele que as pessoas ouvissem o correto, a forma correta sobre a doutrina, sobre o que ele queria ensinar. E ele faz referência aqui, lá no versículo 12, quando ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então essa palavra santos é interessante, porque essa palavra santos, com a evolução, com o passar do tempo, ela sofreu algumas conotações e alguma interpretação muito particular das pessoas. Então quando ele fala para o aperfeiçoamento dos santos, o que ele quer dizer esse santo aqui? Se nós observarmos em várias escrituras, ele vai falar sobre isso. Santo não é aquela pessoa a qual nós devemos prestar reverência, ou devemos orar, devemos pedir coisas. Quando ele fala santo aqui, ele está se referindo única e exclusivamente aos membros da igreja. Como ele estava organizando a igreja, os seguidores dessa igreja, pois seriam chamados santos. Nada mais, nada menos que isso. Mas vamos ver um pouquinho sobre isso para detalhar melhor. Porque neste caso ele define os cargos dessas pessoas, e quando ele fala que os membros da igreja seriam chamados santos, não eram para ser adorados, ele não falava em adoração, ele não falava numa oração. A Bíblia em nenhum momento comenta ou fala que alguém fez uma oração para algum santo. Não existe, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Em nenhum momento faz referência a que alguém, algum discípulo, algum seguidor, algum profeta, algum apóstolo, fizesse uma oração para um santo. O único momento em que aparece a oração aqui é quando Jesus Cristo faz uma oração para o Pai dele, que é Deus. Mas oração a santos, em nenhum momento na Bíblia, ele faz referência, né, a essa adoração, a essa oração a santos ou a algum falecido. Então, santo era o nome dado aos membros da igreja, simplesmente, nada mais. Então nós podemos identificar essa palavra santos, ou santo, basicamente em todas as escrituras, as cartas que o apóstolo Paulo escrevia. Vamos falar de algumas delas aqui.
em que essa palavra santo aparece. E olha só como que o apóstolo faz referência a esta palavra santo. Vamos pegar primeiro aqui em Romanos, no capítulo 1, no versículo 7, ele fala assim, o apóstolo Paulo escrevendo para os membros da igreja que viviam em Roma, os romanos. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele começava a carta, né, chamando esses membros e falando graça e paz em Deus aos chamados santos. Vamos ver um outro versículo que está lá no capítulo 15 do mesmo livro, nos versículos 25 e 26. Ele fala assim, olha, agora vou para Jerusalém, o apóstolo Paulo falando, agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Então os santos que estavam em Jerusalém, os membros da igreja, eles acharam que seria bacana fazer uma coleta para ajudar os pobres. Então ele fala, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém, ou seja, os membros da igreja que vivem em Jerusalém. Vamos ver uma outra escritura, em 2 Coríntios, também ele faz referência a isso. No capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele fala assim, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, os membros da igreja que viviam em Acaia. Outra escritura que vamos encontrar, se encontra em Filipenses, no capítulo 1, no versículo de 1 e 2, ele fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aí ele fazendo referência aí, ó, a outros dois cargos da igreja dele naquela época, bispos e diáconos. Então existia igreja, e os membros ele fala, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipo. Então ele está mandando uma carta para os membros da igreja em Filipo, e aí ele faz referência de novo aos membros chamados santos. Né? Vamos ver outra escritura ainda, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Outra carta do apóstolo Paulo, enviada aos santos que estavam neste local. No livro de Filipenses, no versículo 21 e 22 do capítulo 4, ele faz uma referência também aos santos, e ele fala assim, olha, saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Então ele volta a falar dos santos que estavam naquele local. Né? É outra referência que ele faz aos santos. Então, está bem claro que os membros da igreja dele se chamavam santos. As cartas eram enviadas a esses santos. Né? Mas voltando ao assunto dos cargos da igreja, ele continua em 1 Coríntios ainda falando sobre esses cargos que tinham na igreja. Né? Então vamos lá, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28 a 31, ele diz assim, e há uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então aqui ele está falando sobre os vários ofícios da igreja, dentro da igreja, e ele ainda fala, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, todo mundo faz aquilo? Não, cada um tem seu chamado, cada um tem seu ofício, cada um tem seus dons e talentos. E a igreja ela se completa exatamente quando um faz a sua parte, outro faz a sua parte, outro faz a sua parte. Então a igreja ela edifica os santos. Quando fala no início, né, nas escrituras anteriores,
para a edificação dos santos, né? O corpo da igreja. Por isso é que cada um tem o seu chamado, tem a sua função dentro da igreja. Outra escritura que ele faz referência se encontra lá em Timóteo. Exatamente no 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 5, ele diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, se alguém deseja trabalhar dentro da igreja, né, com determinados chamados, bacana, isso é legal, isso é importante. Convém, pois, que o bispo é um dos chamados da igreja dele, né? Havia bispo na igreja dele. E ele fala: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, mas com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, ele não só fala o cargo, como ele define como deve ser o cargo dentro da sua igreja. Então, no capítulo 10 de Lucas, ele faz uma outra referência a outros chamados dentro da sua igreja. E diz assim no versículo 1 e 2: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Aqui ele está designando a obra missionária, como fazer a obra missionária. Ele fala então que ele chamou então 70 e os colocou de 2 em 2, mandando que eles fossem pregar o evangelho em vários lugares, né? E esse chamado então seria a forma pela qual o evangelho seria pregado. Bom, então ele fala que na igreja dele, como nós vemos nas escrituras anteriores, que na igreja havia batismos, havia sacramento, havia ordenações, haviam reuniões, haviam curas. Acabamos de ler. Então a igreja existia uma organização, né, uma instituição organizada por ele, né, para que pudesse pregar a sua doutrina e as coisas que ele gostaria que as pessoas conhecessem. E a mais, da forma correta, né? Era uma organização perfeita. E perfeita porque Jesus Cristo era perfeito. Uma pessoa que é perfeita, ela não faz uma coisa imperfeita. Se o que ela faz é imperfeito, é porque ela não é perfeita. Então, o perfeito faz coisas perfeitas. E uma coisa perfeita deve mudar? Por hoje é só.